Os irmãos, em graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos ter mais um minutinho de oração aqui. Querido Deus, obrigado, Pai, por esse momento, Senhor. Compartilhar a Tua palavra para seres eternos. Que o Senhor possa encher esse lugar, Pai, de temor, e que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha trazer convicção do pecado, para que venhamos nos arrepender, nos conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje o tema da mensagem vai ser: ponha a sua fé em prática. Não abra mão da sua fé. Ponha, vem do verbo pôr, uma chamada para ação, certo? E também expressa um pedido, um conselho, uma instrução, ou seja, colocar a fé em prática vai além da teoria. E geralmente, quando a gente aconselha alguém, é num estado de luto, ou num estado que às vezes alguém está acamado, passando por uma doença, uma dificuldade, e a gente fala: põe fé em Deus, agora é hora de colocar em prática. Não abandone a sua fé, não abre mão da sua fé. Mas e quando diante de nós estão postas facilidades, atalhos, e muitas vezes vai exigir que a gente faça pequenos desvios da fé ou da lei dos homens, né? Então, eu queria dar um exemplo aqui para vocês. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei bastante gripado, tomei vários remédios, vários chá, né? Não faz um monte de coisa, né? E aí, a carteira de remédios estava quase acabando. Ele falou: vou tomar um antibiótico aí, tá chegando segunda-feira. E aí a gente sempre foi na farmácia com um antibiótico e sempre foi normal pra gente. Porém, por causa da mensagem, eu questionei. E Deus, será que é certo comprar esse remédio aqui? Só que, irmãos, para minha infelicidade, eu não levei a questão a sério. Por isso, esse termão aqui, ele é para mim também. Então, comprar remédio lá na farmácia, tem a receita, é um ato aparentemente pequeno, mas ele vai carregar implicações diante dos homens e diante da lei de Deus, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas será que é só eu que passo esses conflitos internos? Tenho certeza que não. Eu sei que aqui na igreja tem muitas pessoas que lutam para não renegar, para não renunciar à sua fé diante do jeitinho brasileiro de esquerda. Então, esses conflitos do cotidiano, eles não são novos. Ele fala lá em Eclesiastes, né? Não há nada novo debaixo do sol. E nós vamos falar de Daniel, que ele enfrentou algo semelhante. Daniel, ele teve a oportunidade de conforto, de privilégio e de aceitão. Só que ao custo de comprometer a sua fé. É muito do que a gente quer na vida, não é? Conforto, privilégio e afeição. Então, nós vamos aí abrir a nossa Bíblia nos Daniel, capítulo 1, e eu separei aqui em 3 partes. A primeira parte, nós vamos entender o desafio, a cultura, onde Daniel estava inserido, que vai ser do 1 ao 7. Depois, nós vamos ver o posicionamento que Daniel teve perante a circunstância. E por último, nós vamos ver qual foi o resultado desse posicionamento que Daniel teve. E aí depois eu vou trazer para a nossa cultura, para Itapecerica da Serra, para São Paulo, para o Brasil, para a gente entender os desafios que a gente tem. E vai finalizar aqui uma palavra profética de Isaías, no capítulo 5. Então, vamos começar aí a leitura. Daniel, capítulo 1, do 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Gileade, e os colocou na casa de Tidom, o seu Deus. No 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, e trouxeste algumas da família real da nobreza, jovens, sem desfeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes
a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam o treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesdaque e a Azarias Abdinego. Até aí, pessoal, olha para mim aqui, por favor. Deus levantou Israel para ser eleita, para ser um farol, nação santa, um povo diferente dos outros povos. Mas o que aconteceu? Judá, Jerusalém, começou a desviar dos conceitos das leis do Senhor. E eles começaram a derramar sangue inocente. Eles, muitas vezes, ali criaram ídolos, profanaram o templo do Senhor com imagens e tudo mais. Fizeram escarcela. E Deus enviou vários profetas para alertar o povo. Ó, vocês estão fazendo errado. E Deus enviava, manda um mensageiro, vai lá. E eles zombavam dos mensageiros de Deus. Até que Deus decidiu, por sua infinita misericórdia e sua santidade, ele decidiu disciplinar o povo de Deus. Então, o que a gente está vendo aí no capítulo 1 é um império, uma nação invadindo outra nação. É guerra. E a estratégia de guerra, que acontece aí no versículo 1, você vê que Nabucodonosor sitiou Jerusalém. Mas o que é sitiou? Significa também cercou, amarrou. Imagina a gente está aqui dentro da igreja e o inimigo está do lado de fora. Nós temos portas, temos muros, temos janelas. E nós estamos aqui dentro. A gente fecha tudo correndo. Então o que acontece? O inimigo do lado de fora, ele vai cortar o fornecimento de água, ele vai cortar a energia elétrica e a gente vai ficar aqui dentro. O que vai acontecer? Tem uma bolachinha ali, tem alguma coisa para comer aqui atrás. Mas logo vai tudo ficar com fome aqui. E imagina as crianças. Mãe, eu quero ir embora. Pai, eu quero ir embora. Eu estou com fome. Só que o inimigo está do lado de fora. O pessoal que deixou o remédio em casa. O pessoal começa a ficar doente. E aí o que acontece? O ambiente aqui começa a ficar terrível. Essa é uma estratégia militar que Nabucodonosor usou. E aí ele invade Jerusalém, ele queima o templo, ele saqueia o templo. E nesse processo, no verso 2 de Daniel falando, ele fala que o Senhor entregou Jerusalém. Qualquer um que estiver vivendo essa situação de fora, ia falar assim: nossa, o Deus babilônio, ele é forte mesmo, destruiu o Deus de Jerusalém. Mas Daniel está aqui, firme na posição. E outra, qualquer um também poderia dizer: ah não, foi a estratégia militar. Nabucodonosor, ele é muito poderoso. Mas aqui está dizendo que o Senhor entregou. E até o tema do livro de Daniel é esse. O Fernando falou aqui. Nada foge do controle de Deus. Deus é soberano sobre as nações, sobre o Estado e sobre os indivíduos. Não há nada fora do controle de Deus. E aí, nessa guerra, Nabucodonosor, no verso 2 ainda, diz que ele levou do templo tesouros. Olha só, não sei se vocês já leram lá o templo que Salomão construiu. Muito ouro, prata, os utensílios sagrados. Nabucodonosor levou tudo e colocou na casa do Deus dele lá. Imagina aqui na igreja, né? A cruz, a laveria, as cadeiras, a mesa de som, a televisão. O inimigo leve e daqui uns dias está usando lá no caramba. Mas, pô, usava para a glória de Deus, agora está usando lá no... Enfim, né? E no verso 4, ele vai falar o quê? Nabucodonosor, ele volta, ele chama um dos carcereiros, o chefe lá dos eunucos, e fala assim: ó, vai até lá ajudar e vê se tem gente voltar lá. Tem defeito, ou seja, os babilônios, eles não queriam, eles tinham uma exigência muito alta. Então ele vai lá e pega os jovens e traz para a Babilônia. E entre esses jovens está Daniel e os seus amigos. Certo? Chegando lá na Babilônia, o que acontece?
Nabucodonosor submete esses jovens a um rigoroso treinamento. Lá eles teriam que aprender outra língua, outro idioma, o idioma dos caldeus, uma língua chamada Acádio. Uma língua chamada Acádio. Nabucodonosor também ele muda a identidade de Daniel e dos seus amigos. Por exemplo, Daniel significa meu juiz é Deus. É o significado do nome de Daniel. E aí, o chefe lá dos carcereiros muda o nome dele para Beltesazar. Sabe o significado de Beltesazar? Que Bel proteja a sua vida. Bel é um outro nome para Marduk. Marduk era a principal divindade da Babilônia. Mais ou menos assim. André tem o nome, ele vai para a Babilônia, ele está lá da Praia Grande, ele vem para São Paulo, está na mão do inimigo, e o inimigo fala assim, teu nome não vai ter mais rico, não. Se Deus teu aí, não. Teu nome agora vai ser o sul. E aí Daniel, ele foi exposto a tudo isso. Olha o cenário, ele foi como prisioneiro de guerra, exilado, longe de todo mundo, e mudaram até a identidade dele. Ou seja, ele não é mais hebreu. Agora, os caras fizeram uma reprogramação na mente dele ali. E dentro disso também, ele teve que aprender a literatura lá do pessoal lá da Babilônia. Então, você imagina, na casa de Daniel, ele era ensinado que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o céu e a terra, e aí, quando ele vai para a Babilônia, começam a ensinar ele a evolução das espécies. Então, você vê que faz muito sentido até hoje. Falamos aqui do meio ali, do ambiente e que o desafio que Daniel estava se encontrando. Agora nós vamos falar do posicionamento. Perante toda essa dificuldade, como foi que Daniel se posicionou? Aí vamos ler aqui Daniel capítulo 1, do 8 ao 16. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse empatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se o achar menos saudáveis que outros jovens da minha cidade? E se o achar? Uma pergunta, né? O rei poderia ferir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem e os chefe dos oficiais que encarregavam de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois comparem a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os teus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado em lugar disso lhe dava vegetais. Olha só, irmãos, o texto não fala nos comentários o que tinha lá nessa comida, porque Daniel se submeteu a todo o treinamento. Mas quando chegou na parte da alimentação, ele falou assim: não, aí já é demais. Isso daqui vai contrariar o meu Deus. E aí ele está com a espada na garganta, né? Não só ele, quanto o chefe dos encarregados lá, de Nabucodonosor. E aí ele se posiciona e ele toma essa decisão. Ele decide não se contaminar. Mas você vê que não tem raiva na expressão de Daniel? São os inimigos dele. Ele viu seus vizinhos morrer, a cidade pegando fogo. Então você vê Daniel negociando, conversando. Isso a gente entende por quê? Ele olhava os inimigos e falava assim: não, isso é disciplina de Deus. É Deus quem vai me dar. E aí agora nós vamos ver aqui o resultado. Antes disso, irmãos, eu quero só pegar esse versículo 9 aqui,
que fala que Deus dobrou o inimigo. A gente leu ali no verso 9 que Daniel narrando, ele poderia falar, eu argumentei bem, mas na verdade ele fala assim, o Senhor concedeu que o inimigo fosse favorável, bondoso com ele. E aí lá em Provérbios 16:7 diz assim, ó, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até seus inimigos vivam em paz com ele. Olha só, é forte isso aqui, né? Vocês têm inimigos? Marca aí, ó, Provérbios 16:7. Caminhando aqui, vamos ver agora o resultado. Qual foi o resultado desse posicionamento de Daniel que ele decidiu ali não se contaminar? Vamos ler do 17 ao 21. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Ele fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que os magos e encantadores de todo o seu reino. No 21, Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Foi difícil a decisão, mas Daniel ali se posicionou e Deus honrou Daniel com sabedoria, conhecimento e muito mais que isso, né? Integridade. Ele estava numa cultura pagã. Então, com certeza ali foi um bom testemunho, né? Isso é uma grande lição para nós, porque para a gente confiar na provisão divina em ambientes hostis e não favoráveis. Daniel, ele permaneceu fiel e Deus o honrou diante de uma cultura que o pressionava a se conformar. Hoje, nós enfrentamos uma Babilônia moderna. E a gente vai desenvolver um pouco mais isso aqui. Ela tenta nos moldar a nossa fé aos padrões desse mundo. A questão é, nós vamos resistir como Daniel ou nós vamos se adaptar? Nós vivemos uma Babilônia moderna. Irmãos, vocês já pararam para pensar que nós respiramos corrupção no Brasil, em São Paulo, em Itapecerica das Terras? E se a gente não percebe essa corrupção ao nosso redor, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que nós fazemos parte dela. E às vezes nós estamos tão imersos na cultura da fraude que nós nem notamos. Assim como o peixe vive na água e não percebe que está molhado. O que quer dizer isso daqui? Muitas vezes, filho, nós estamos dormindo sono profundo, confortavelmente, no colo de Satanás. E ele está ali, ó, nos minando para a gente não acordar para as coisas que a gente tem feito errado. Voltando no meu exemplo lá. Pô, não tem nada a ver comprar um remedinho ali. Aí eu fui pesquisar depois da mensagem, né? Fez muito sentido. Fui pesquisar e vi lá que tem uma lei da Anvisa desde 2010 que proíbe a venda desse antibiótico que eu comprei. Exige prescrição médica e a retenção da receita é obrigatória. Para mim, como consumidor, não dá nada. Mas para o dono lá do estabelecimento, pode gerar multa e até interdição do estabelecimento. Olha só, é proibido. E o cliente estava comprando droga ilícita. Não podia ter comprado. Imagina se tivesse fiscalização, que nem a polícia tem nas biqueiras. Esperava para a massa fechar, o farmacêutico, ó, tem uma vieira ali, me encontra lá de braga, toma um antibiótico. Aí ele paga o cara e sai embora. Você vê? A gente pensa que não tem implicações, mas não é só diante da lei dos homens. A ética cristã também. Primeiro, fé no princípio da obediência às autoridades. Romanos 13:1 diz o quê? Que nós devemos estar sujeitos a toda autoridade, porque não há autoridade que não tenha sido dada por Deus. Então, é pecado, né? Pode falar que a grama é rosa.
mas ela é verde. É pecado, entendeu? E a outra questão é, contraria o dever de zelar pela própria vida. Eu fui lá e eu me poderia ter batido as botas. Ou pior, né? Tornado a bactéria mais resistente e vindo aqui na igreja passando para todo mundo. Olha só, uma receitinha normal, a gente estava ali sendo minado no falso diabo e nem sabia. Tem consciência nenhuma que estava sendo fraudulento. Imagina eu indo lá no farmacêutico falando assim, pô, vamos pro meu PG, aqui pertinho, vamos para a igreja. O cara aí não tem nada de diferente do Brasil. Tem pessoas que têm muito mais princípio do que ele, não está vestindo para a igreja, né? Então é complicado. Mas eu quero dar aqui outros exemplos da mesma situação. Por exemplo, aqui, ó, mentir no endereço do hospital para ser atendido. Pô, tudo doente. Meu filho está doente, né? Eu cansei de fazer isso. Eu morava em São Paulo, e a gente via o Sirica, passava na rua, e via a rua Lago Sertão, número tal. Chegava no atendente, aonde você mora? Mentira. Quem é o pai da mentira? Fazer um gasto na energia elétrica. Uma coisa. Não emitir nota fiscal para não pagar imposto. Comprar o TCC na faculdade. Comprar peças de carro manche sem procedência. Vender pontos de multa da CNH para laranjas. Pirataria em geral, canais de filmes, roupas, PDF de livros. Furar fila de atendimento usando influência ou conhecidos. Irmãos, nós vivemos uma cultura fraudulenta que ridiculariza a santidade ou inventa pretexto. Pensando aqui em inventar pretexto, eu quero contar uma fábula. Era uma vez o lobo e o cordeirinho. Eles estavam bebendo água numa viagem. O lobo estava rio acima e o cordeirinho estava rio abaixo. O lobo, querendo pretexto para atacar o cordeiro, disse: "Ei, você está sujando a minha água." O cordeirinho respondeu: "E isso não era possível, já que a água estava descendo da posição do lobo para ele." Então o lobo inventou outra desculpa e disse: "Ah, mas no mês passado você me insultou." E o cordeirinho disse: "Não tem como, eu acabei de nascer, eu só tenho alguns dias de vida." No fim, o lobo simplesmente disse que não importava e atacou o cordeirinho de qualquer forma. Moral da história é que quem quer fazer o mal sempre vai arranjar uma desculpa ou minimizar o problema, usando expressões que disfarçam a gravidade moral do ato. O famoso, na gramática, eufemismo é quando, por exemplo, você diminui a gravidade do ato. Por exemplo, ninguém chega na sua mãe e você fala assim, ó, bateu as botas. O pessoal fala assim, com muito cuidado, né? Sua mãe dormiu, faleceu, tá com o Senhor. São palavras mais brandas e às vezes a gente faz vir em relação ao pecado. E outra, né? Ninguém fala assim, ah, eu estou a favor do assassinato de bebês. Mas não, fala assim, não, eu sou a favor da gestação. Fica muito mais bonito, muito mais lindo. E aí eu trouxe aqui alguns eufemismos. Os eufemismos que eu julgo mais famosos aqui. Trouxe 3. Primeiro, você vai comprar alguma coisa, você está negociando alguma coisa, fala assim, olha, se você pagar uma comissãozinha extra, tá tudo certo. Não. Pagamento indevido para conseguir vantagem. Pode parecer negócio, mas é corrupção disfarçada. É só pagar uma taxinha de agilidade. Pagamento para acelerar algo público ou privado. Termo usado para esconder a compra de prioridade. E o terceiro, e o mais famoso, é o cafezinho. Ó, só deixa um cafezinho pra gente aí e tá certo. Pode levar que é seu. Ajuda de custo. Ou o famoso quebra, né? Então, na verdade, isso daí é o quê? É um dinheiro para facilitar um processo usado para normalizar um ato ilegal. E aí, nessa questão de quebra aqui, no aluno, no seu Estado, o artigo 333 do Código Penal Brasileiro, ele prevê reclusão de 1 a 8 anos para quem for pego. Multa, ou então CNH caçada, se for identificado em investigação posterior a que você fez. Quero dar um exemplo dentro disso aqui. Ano passado, eu fui no autoescola no Dia das Mães e comprei lá a matrícula da galera para tirar a habilitação. Foi intenso. Foi complicado.
Você sabe como que é. É praticamente impossível. E aí, todo momento eles dificultam para você não passar. Aí a primeira prova, ela não passou. Fala, tá vendo? E calma, vamos tentar de novo. E aí passou quase um ano, a gente estava quase perdendo o direito de fazer outra prova. E a gente falou, vamos retomar essa conta aqui para a gente não perder o valor que a gente investiu, né? Gente, todo mundo, saqueu, maconheiro, todo mundo falava assim, mano, é impossível, é melhor você pagar de cara do que ficar tentando dando dinheiro para os caras. Mas a gente viu aqui que é contra a lei, fere as leis de Deus também. Eu não sou aqui para falar que eu sou plantão. Vou confessar para vocês aqui, que eu comprei a receita lá, mas nesse caso aqui, pela graça de Deus, a gente se mantém firme. Então, olha só como parece um cenário de Daniel. Era totalmente desfavorável para nós. Era uma situação que você olhava assim, pela cultura, você fala, meu Deus do céu, é impossível isso aqui. Só que também a gente decidiu não se contaminar. A gente falou assim, ó, no dia que a gente vai pagar isso aí, vamos contratar alguém para te dar aula particular. E vamos tentar, muito nervosa. Eu falei assim, olha, você pode tentar 10 vezes. Deus me der condições para pagar, eu não vou pagar. E se você quiser dirigir, não quiser dirigir mais, tá bom também. Mas era uma pressão cultural muito forte na gente. Porque todo mundo falava que não, é difícil, é difícil. É de 10 para 1 milímetro, né? E aí, meus irmãos, quando chegou no dia do exame, eu pedi licença no trabalho para acompanhar ela. Estava lá, joelhei lá no asfalto, lá, orando, falando ela aqui no tempo ali. Quando ela entrou no carro, foi como lá o carcereiro. O carcereiro era o inimigo do Daniel. O nosso carro ali era o instrutor. E aí o instrutor, ele entrou no carro, primeira coisa que ele falou para a Daiane, ó, calma, pai do Senhor. Olha só, aconteceu a mesma coisa. Deus dobrou o inimigo ao nosso favor. Refletindo aqui, ó, Provérbios 16:7. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Gente, pelo amor de Deus, olha a grandeza do nosso Deus. Deus, ele é maior que a corrupção. Deus é maior. A gente não precisa se contaminar. A gente tem que ter fé no Senhor. E aqui eu quero usar mais alguns exemplos de uma Babilônia moderna, pensando na cultura. Vamos falar aqui, ó, o relativismo que tem hoje em dia. O que é relativismo? Cada um decide o que é certo para si. Não há verdade absoluta. Se te faz feliz, está certo. Se todo mundo faz, não tem problema. A Babilônia diz, você decide a verdade. Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A cultura do materialismo é o status acima do caráter. Eu quero tanto tirar a habilitação, eu quero tanto te dirigir, que dane-se o meu caráter, dane-se a minha religião. É o que o pastor fala aqui. Se a pregação, os 5 cultos não servem no domingo, não serviu para nada, então. A gente só está picando de religião, né? Se chega ali a ponto da gente querer um benefício, a gente quer do nosso Deus, aí a gente tem que se avaliar. A outra questão é, a Babilônia diz assim, ó, no materialismo, você vale o que tem. Cristo diz, a vida não consiste só nos bens. Outra cultura, que é a carreira acima de Deus, é o trabalho como centro da identidade, é o sacrifício da família pela profissão. A Babilônia diz, você é o que você produz. Cristo diz, busque primeiro o reino de Deus. Pressão pela aprovação social é o medo de desagradar. Assumir posturas contrárias à nossa fé, encaixar ao cenário da pressão ali, né? Então, a Babilônia diz assim, ó, seja aceito. E Cristo está dizendo assim para nós hoje, seja fiel. Daniel permaneceu fiel em meio à Babilônia e tentava moldá-la. Hoje, nós também vivemos em uma cultura que normaliza a corrupção e busca nos conformar aos seus padrões. Assim como Jerusalém resistiu à voz dos profetas e foi entregue ao cativeiro, também nós praticamos rebeliões sutis, muitas vezes sem perceber. Agora eu quero ler aqui, ó, Isaías capítulo 5, do 18 ao 21. Aqui Deus fala na primeira pessoa. E um temor sobre isso aqui, tá?
Ai dos que se prendem à iniquidade em cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que vejamos e se cumpra o plano dos santos de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. No verso 24. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores com pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos. Desprezaram a palavra do Senhor de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e os teus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso, a ira dele não se desviou. Sua mão continua erguida. De Deus não se zomba, diz o Senhor. Eu gosto muito de uma frase do Josemar Bessa. Ele diz assim, o Deus do arco-íris é o mesmo Deus do dilúvio. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, coube a Deus finalizar esta mensagem aqui, não com consolo, nem com esperança. Mas hoje a mensagem finaliza aqui com repreensão. Porque Deus, ele corrige aquele que tem por filho, né?